Olá, seja bem-vindo a mais uma Manhã com Cristo. Como estão as coisas? Está animado para este dia? Se não está, fique comigo nesse vídeo, porque você vai se animar com o que temos a aprender acerca da palavra do Senhor, acerca da vontade de Deus. Outro dia, no vídeo anterior, eu falei que o amor de Deus para conosco é a palavra dele, é o mandamento dele, a palavra dele. A misericórdia de Deus para conosco é a palavra dele, porque na palavra tem tudo o que precisamos saber acerca das ordenanças e das bênçãos, as quais temos direito a partir do momento que estamos em Cristo, não antes disso, certo? Então, nós vamos ler um versículo, ler um trechinho de um salmo que todo mundo conhece. Salmo 23 é um salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, conduz-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E eu quero dizer para você que esse texto inteiro é uma bênção. Vamos ler, vamos acabar de ler porque ele é curtinho. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Qual é a morte que se fala aqui? É a morte de estar fora de Cristo, certo? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a vontade e o amor me seguirão, a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Este salmo, ele é tremendamente abençoador e ele está para todos nós que estamos em Cristo. Ele é para todos nós que estamos em Cristo. Mas não adianta você ficar repetindo esse salmo se você não está em Cristo, porque esse salmo foi escrito para Cristo e os salmos todos foram escritos para ele, para quando ele estivesse aqui na terra, ele ter os salmos para ele, falava dele. Então, os salmos é para Cristo, mas é para nós, porque estamos em Cristo. E se estamos em Cristo, nós temos que nos esmerar em obedecer a palavra de Deus, porque o amor do homem para com Deus é obedecer a palavra. E como obedecemos a palavra? Conhecendo. Mas duro é aquele que conhece a palavra, endurece o coração e faz as coisas de acordo com a tua vontade. Então, tem religiões aí que usam de vãs repetições e as pessoas se apegam àquilo de uma tal forma que lê a palavra e não solta daquilo que não é vontade de Deus. Então a palavra de Deus nos diz aqui em Mateus, e olha como é difícil obedecer ao Senhor. Mas quando estamos em Cristo, nós desejamos obedecer o Senhor. E a palavra de Deus nos diz em Mateus 6, capítulo 6, o versículo, é o 6 também, isso mesmo, capítulo 6, versículo 6. Quando, porém, orares, capítulo 6, versículo 7, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Por que as pessoas não se atentam
como é um versículo só, é um pequeno mandamento que nem é tão difícil de obedecer, mas como as pessoas que têm uma idolatria, nem reconhecem que são idólatras, mas têm idolatria sobre aquela reza, e aí não se desprende dela, e pensa que tá lá repetindo, e será ouvido. Não será ouvido. Você não será ouvido se não obedecer a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz isso. Deus não escuta a voz de quem não obedece a Ele. Obedeça ao Senhor e você será ouvido. Mas, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios. Quem são os gentios? Somos todos nós que não somos povo judeu. Todos os outros povos são gentios. Mas passamos a ser povo de Deus a partir de Cristo. Jesus veio para os seus e os seus o negaram, que é o povo dele, o povo judeu. Mas nós somos herdeiros por meio da fé, porque Deus prometeu a Abraão que a descendência dele seria incontável, como são as estrelas do céu, as areias do mar. Então, os gentios, os outros povos, fazem parte, são herdeiros de Cristo por meio da promessa de Deus a Abraão. Então, todos que estamos em Cristo, fazemos parte das promessas, mas quem não obedece ao Senhor continua sendo meramente gentil. Meramente gentil. Então, não fale assim. Eu ouvi uma pessoa dizendo, não vou dizer a quem aqui, mas dizendo, eu faço isso porque agrada ao meu coração. Não, o que agrada ao nosso coração é agradar a Deus. É isso que tem que agradar o nosso coração. E se é mandamento de Deus que você não use de vãs repetições em suas orações, pare de fazer rezas repetitivas. Faça uma oração com as suas palavras. Coloque diante de Deus as suas petições por sua vida, pela vida dos que você ama e de todos que você quer. Faça uma listinha. Se são muitas pessoas, faça uma listinha. Coloca diante de Deus. Nem precisa repetir o nome de todo mundo. Coloca diante de Deus e clame ao Senhor por aquelas vidas, mas com suas próprias palavras. Deus não vai ouvir as vãs repetições, está escrito aqui na Bíblia. Qual é a dificuldade que vocês têm de entender? Então vamos orar e não rezar, orar ao Senhor, clame ao Senhor e você será atendido. E obedeça ao Senhor e todas as bênçãos, inclusive esse lindo Salmo 23, estará para você. Porque aqueles que obedecem ao Senhor não precisam correr atrás de bênçãos, porque elas correm atrás de nós, que obedecemos ao Senhor, que estamos em Cristo, que temos alegria em obedecer ao Senhor. Eu sempre oro a Deus e peço a Deus que a minha vida cante a Ele. Então pense assim, medite aí, faça um exame de consciência e veja onde você precisa mudar, o que você precisa mudar para obedecer ao Senhor. Tá bom? Então vamos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigada por nos ter dado teu Filho unigênito para a libertação dos nossos pecados. As pisaduras que recaíram sobre Jesus nos sararam dos pecados, nos sararam da desobediência.
Então, a todos, Senhor, que aqui estiverem diante desse vídeo, que ainda são apegados a idolatrias, que ainda são apegados em coisas que não lhe agradam, Senhor, que essas pessoas possam ter seus corações incomodados pelo Santo Espírito, para que elas possam se entregar verdadeiramente a Cristo e obedecer verdadeiramente a tua palavra. É no nome de Jesus que eu oro agradecida. Tome posse dessa palavra, aprenda, tenha entendimento desse ensinamento. E se te incomodou, é isto que Deus quer, é incomodar. É isso que é afligir a nossa alma, o nosso espírito, é ficar incomodados com os nossos conceitos diante dos mandamentos de Deus. Tome posse de tudo isso, me dê seu like, compartilha muito esse vídeo, porque essa palavra precisa chegar a muita gente. E volta amanhã para mais uma Manhã com Cristo, eu vou te esperar.